Vamos agora então estudar os erros de períodos anteriores. Olha aí, o próprio nome já diz. Ocorreu um erro em um período anterior, e aí fechou as demonstrações contábeis, foram apresentadas, e o erro foi identificado, precisando ali, por exemplo, a empresa fazer um ajuste de exercícios anteriores. E aí, como é que é feito esse ajuste? E claro, como é que eu tenho aí claro que esse ajuste é visto até lá na conta de lucros ou prejuízos acumulados, lá no patrimônio líquido, mas como é que eu faço a aplicação disso? Então vamos lá. Erros de períodos anteriores. É isso que a gente vai estudar agora para você. Olha lá. Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações contábeis de entidade de um ou mais períodos anteriores, decorrentes da falta de uso ou uso incorreto de informação confiável que estava disponível quando da autorização para divulgação das demonstrações contábeis desses períodos, ou pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis. Então, eu tive um erro em ano anterior, ele foi uma omissão, por exemplo, pode ter sido um lançamento de duplicidade, que eu tenho que ajustar no exercício corrente, tá? E pode ser mais de um período anterior, né? Pode ser mais de um período anterior. E aí ele diz que estava disponível quando da autorização para divulgação, ou pudesse ter sido razoavelmente obtido e levado em consideração na elaboração e na apresentação dessas demonstrações. E aí, claro, tais erros incluem, por exemplo, efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes. Pode ter acontecido também aí uma fraude. Vejam que uma coisa é a mudança da política contábil. Eu fiz certo, beleza. Agora, eu tenho uma política contábil, eu vou aplicar e eu erro, aí eu tenho um erro de período anterior. Também muito cuidado para não confundir essas duas formas aí de eu fazer aí os ajustes, né? Porque tudo aqui, mudança de política contábil, mudança da estimativa contábil e erros de períodos anteriores, eu vou ter que ajustar ali os procedimentos dali para frente, né? E em alguns casos, voltando para períodos anteriores. Olha, omissão material, e aqui é importante a gente tomar cuidado com esses detalhes, já foram cobrados em prova. Omissão material, o que é uma omissão material? Uma omissão que ela é importante, que ela influencia ali na tomada de decisões. Ou uma incorreção material é a omissão ou a informação incorreta que puder individualmente ou coletivamente influenciar as decisões econômicas que os usuários das demonstrações contábeis tomam com base nessas demonstrações. Então, por isso, algo que acontecer que é material tem que ser ajustado, né? Ele é muito importante e reflete na tomada de decisões. Em ambos os casos, tratam-se de erros que necessitam de retificação, necessitam de ajuste. Porém, vejam bem, erros podem ocorrer no registro, na contabilização. Era para debitar a conta caixa, debitei a conta bancos, tem um erro. Na mensuração, né, erros matemáticos, era para ser 10, coloquei 25. Na apresentação, era para ser um ativo circulante, coloquei um ativo não circulante. Ou na divulgação de elementos das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, elas não estarão em conformidade com os pronunciamentos, interpretações e orientações deste pronunciamento contábil, deste Comitê de Pronunciamentos Contábeis, se contiverem, olha aí, erros materiais ou erros imateriais cometidos intencionalmente para alcançar determinada apresentação da posição patrimonial e financeira do desempenho ou dos fluxos de caixa da entidade. Olha, o que ele está me dizendo é, vejam, se eu tenho um erro material, tá? Ou seja, importante, ou então um erro imaterial, que é irrelevante, que é, né, não influencia tanto, mas foi cometido intencionalmente, tá certo? Essas demonstrações não estarão em conformidade, né? E muitas vezes a empresa pode estar fazendo o que de propósito? Ela está com a situação ruim,
aí para não ter um prejuízo, um patrimônio líquido negativo, ela deixa, olha aí, deixa de lançar uma despesa. E aí fica lá, ó, o patrimônio tá lindo, maravilhoso, quando na verdade não tá porque ela omitiu alguns lançamentos. Os potenciais erros do período corrente descobertos nesse período devem ser corrigidos antes de as demonstrações contábeis serem autorizadas para publicação. Aí é lógico, né? Claro, se eu descobrir o erro dentro do período, eu já faço dentro do mesmo período. Antigamente, como era manual, manuscrito, então ali eu teria que colocar mais à frente na ordem cronológica. Era algo de março, mas eu só lembrei em setembro. Aí eu faço a mudança. Hoje não, como é sistema, eu coloco lá e com certeza na hora de puxar o livro diário, digital, ele vai organizar pela ordem cronológica. Combinado? Então isso daí é importante também. A entidade ela deve corrigir os erros materiais de períodos anteriores retrospectivamente, no primeiro conjunto de demonstrações contábeis cuja autorização para publicação ocorra após a descoberta de tais erros, por reapresentação dos valores comparativos para o período anterior apresentado, em que tenha ocorrido o erro, ou se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo apresentado, no conjunto de demonstrações deverão ser ajustados os saldos de abertura dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido para o período anterior mais antigo apresentado aí no conjunto. Então, podemos perceber aqui que a gente tem uma aplicação retrospectiva, tá? A gente tem uma aplicação retrospectiva. Pronto. Beleza. Tranquilo. Olha aí. E aí o que é que acontece, pessoal? Esses erros, eles devem ser corrigidos. E vejam que eu tenho regra, uma representação retrospectiva. Claro, eu vou identificar o erro, eu vou fazer o ajuste, eu vou fazer o lançamento que corrige aquele erro, e aí eu vou ter que o quê? Na hora de apresentar as minhas demonstrações, eu vou ter que ajustar de período anterior. Antes o caixa estava lá de 10, mas era para ser 8. Então eu vou ajustar ali no balanço, porque eu não tenho como mudar os lançamentos. Já está fechado, já foi publicado as demonstrações. Exceto quando ele fala aí, olha, se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo apresentado no conjunto de demonstrações, deverão ser ajustados os saldos de abertura dos ativos. É como se ele dissesse assim, olha, antes de divulgar as demonstrações, já no ano seguinte, eu identifiquei o erro. Beleza, eu vou ajustar e aquilo vai estar no ano corrente, porém eu posso ajustar ali já os saldos de abertura dos ativos e passivos para que reflitam a realidade como se tivesse ocorrido em períodos anteriores. É isso que ele quer dizer. Reapresentação retrospectiva, porque eu tenho aplicação retrospectiva, aplicação prospectiva e reapresentação. Olha lá. É a correção do reconhecimento da mensuração e da divulgação de valores de elementos das demonstrações contábeis, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido. Em outras palavras, o erro de períodos anteriores é corrigido e as demonstrações contábeis a estes períodos são reapresentadas livre de erros, tá? Então, eu tenho ali que, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? Bem tranquila, vamos supor que eu tinha um balanço. Aí eu tinha lá 20, X0, 20, X1. Aí vamos supor aqui que eu tinha a conta bancos. Aí aqui era 10 e aqui era 12. Aí depois eu identifiquei um erro. Ó, eu identifiquei um erro. E na verdade em 20X1 era para a conta bancos ser de 14. Então, quando for lá em 20X2, eu vou ter que conta bancos, 20X1 e 20X2. Tá certo? Aí 20X2, vamos supor que foi 22. E aí 20X1, ao invés de eu colocar 12, que seria o saldo, como eu estou reapresentando, ele vai ficar 14. Mas claro, os lançamentos não mudam.
é só a forma de reapresentar os demonstrativos, refletindo como se aquele erro de período anterior nunca tivesse ocorrido, para eu ter uma realidade dos fatos, porque realmente ele ocorreu no período anterior. Então isso daí é muito importante. Questão. Vamos lá. De acordo com o NBC-TG 23, que é o CPC 23, mesma coisa, tá, pessoal? Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Classifica as situações a seguir em erro de período anterior, mudança na política contábil ou mudança na estimativa contábil, conforme seja o caso. Em 28 de março de 2009, uma empresa adquiriu um equipamento e a partir de um estudo estabeleceu que a vida útil do bem seria de 8 anos. Ao fazer a revisão das demonstrações contábeis do ano de 2010 para a publicação, verificou-se que o responsável pelo controle do sistema de patrimônio imobilizou o bem e atribuiu a vida útil de 10 anos. Olha, pessoal, né? Ele tenta confundir você. Ele tenta confundir aí você. Por quê? Vejam, tá certo, pessoal? Que o que é que aconteceu? Ele não mudou a vida útil. Ele errou na hora de identificar a vida útil. Pronto, Felipe. Então, eu tenho aqui, olha lá, um erro de período anterior. Então, eu tenho aí um erro de período anterior. Elimina as letras B e D. 2. O que é que eu vou ter aí? Olha, no 2, Felipe. De acordo com o NBC-TG 16, os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Suponha que esta norma seja alterada e passe a determinar que os estoques devam ser mensurados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente. Então, nesse caso, eu vou ter aqui uma mudança na base de avaliação, impactando aí uma mudança na política contábil. Ó. É uma mudança na forma como, é uma regra na forma como esse estoque ele é avaliado, base de avaliação. Então, mudança na política contábil, eu livro a letra A, então o gabarito vai ser a letra C. E aí o item 3, ele diz que uma determinada empresa adotou, até a elaboração das demonstrações contábeis de 2010, o médio de depreciação baseado na vida útil estimada dos bens. Em 2011, a empresa elaborou um estudo alterando o seu processo produtivo e definiu que determinadas máquinas deveriam ser substituídas após a produção de um determinado volume de produção, alterando desta forma o padrão para a depreciação destas máquinas, que passaram a ser depreciadas de acordo com o volume de produção. Olha, aqui você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque essa mudança no método, às vezes pode ser mudança na política contábil. Mas sempre que eu tiver uma informação nova, aí eu tenho uma mudança de estimativa. Então veja o que ele diz, olha, a empresa elaborou um estudo alterando o seu processo produtivo. E com isso, mudou a forma de depreciação de vida útil para volume de produção. Diante disso, eu tenho aqui uma mudança na estimativa contábil. Pronto. Então, beleza, pessoal. Aí, mais uma vez. Acorda, neném! Dá o pulo aí. Isso daqui é muito importante, né? É um dos pontos que eu recebo mais dúvidas dos alunos. Mas, Felipe, essa questão fez desse jeito, essa outra questão fez desse jeito, qual é o método correto? Você tem que saber analisar os dados. Política contábil, eu tenho regras, eu tenho bases de avaliação. Mudança de estimativa, eu tenho uma nova informação. Então, quando eu mudo um médio de depreciação, eu posso ter uma política, uma mudança de política, uma mudança de estimativa. Aí você tem que analisar as informações da questão. Nesse caso, ele diz, olha, ele depreciava pela vida útil. Mas
A empresa fez um estudo, alterou o seu processo produtivo e agora, lá de acordo com o CPC 27, lembra que a gente estudou o item lá do CPC 27 que trabalha sobre isso? Eu tenho uma melhor forma de avaliar os meus bens com a nova informação. Então, diante disso, eu vou mudar a minha forma de depreciação. Neste caso, eu tenho uma mudança na estimativa contábil. Confirmamos aí o gabarito letra C de capacidade. Pronto, Felipe, avançando. Olha, limitação à representação retrospectiva. Eu tenho limitação, claro, assim como nós vimos lá da aplicação retrospectiva. Caso seja impraticável determinar os efeitos da correção em períodos anteriores, a entidade poderá deixar de fazer a reapresentação retrospectiva. É uma faculdade, poderá. Quando for impraticável determinar os efeitos de erro de um período específico na informação comparativa para um ou mais períodos anteriores apresentados, a entidade ela deve retificar os saldos de abertura de ativos, passivos e patrimônio líquido para o período mais antigo, para o qual seja praticável a reapresentação retrospectiva, o que pode ser o próprio período corrente. Então, lembra, só para a gente resumir e para a divulgação. Nós temos política contábil, ela, regra, tem uma aplicação retrospectiva. Caso seja impraticável, eu vou fazer ali a aplicação prospectiva. Mudança na estimativa contábil, dali para frente, aplicação prospectiva, futuro. Erro de período anterior, regra, eu tenho uma representação retrospectiva, reapresentação. Caso seja impraticável, eu vou ter aqui aquilo dali para frente, ou seja, do exercício corrente. É isso que a gente tem. Divulgação de erro de período anterior. Olha aqui. Felipe, em relação aos erros de período anterior, a entidade ela deve divulgar essa informação. Ela deve divulgar a natureza do erro do período anterior, ou seja, qual foi o erro? Foi uma omissão? Foi um erro no cálculo matemático? Foi um erro na aplicação de uma política? O montante da retificação para cada período anterior apresentado na medida em que seja praticável. Para cada item afetado da demonstração contábil, e se o pronunciamento técnico CPC 41, resultado por ação, se aplicar à entidade para resultado por ação básicos e diluídos, tá? Que é algo mais específico. O montante da retificação no início do período anterior mais antigo apresentado, né? Quando tiver ali a informação, então, ó, o montante da retificação para cada período anterior apresentado e o montante da retificação no início do período, são duas coisas distintas. E as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e uma descrição de como e desde quando o erro foi corrigido. Se a reapresentação retrospectiva for impraticável para um período anterior em particular. As demonstrações contábeis de períodos subsequentes à retificação, olha aqui, do erro, não precisam repetir essas divulgações, tá? Então, isso daí é o que a empresa ela precisa divulgar. E claro, essas informações, pessoal, ela, regra, não vai conseguir fazer isso nas demonstrações. Caso possa, já vai estar divulgado nas demonstrações. Caso não possa, ela vai divulgar nas notas explicativas, lá na parte onde cabe falar sobre esses erros. Ah, tinha um erro de período anterior da conta caixa, onde a empresa teve uma receita e não foi contabilizada, e eu estou contabilizando agora e isso vai impactar o caixa e o patrimônio líquido, mas isso já era para ter sido apresentado desde o ano anterior. É isso que tem que ser apresentado. Olha, aqui eu vou trazer um ponto, tá certo? De uma questão que vem sendo cobrada. E eu já até falei em aula anterior deste assunto de CPC 23. Só que ele trabalha o CPC 26. Vejam, toda vez que eu tiver ali uma mudança na política contábil, uma mudança na estimativa contábil, ou um erro de período anterior, eu vou ter um impacto no patrimônio líquido. E se eu tenho impacto no patrimônio líquido, eu vou ter um impacto na minha demonstração das mutações do patrimônio líquido, que apresenta as variações do patrimônio líquido durante o período corrente. Então ele diz, a demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui as seguintes informações. Aí, pessoal,
aqui eu vou focar no que eu preciso, tá? O que eu preciso saber é esse ponto. Olha aqui. Ele vai falar o que é que apresenta aí e tal, coisas da DMPL, da apresentação da demonstração. Se você for estudar a DMPL, você vai ver. Tá bom? Mas para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23. Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Então, claro, tudo aquilo que é componente do patrimônio líquido e que eu tenho que aplicar de forma retrospectiva ou aplicação retrospectiva, eu vou ter que impactar o meu patrimônio líquido, eu vou ter que colocar na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Olha a questão boa que vem agora, veja aí, tá? Então, aqui é a cereja do bolo, é a cereja do bolo. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva, reconhecidos de acordo com o pronunciamento técnico CPC 23, políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro, devem ser apresentadas onde? Acabamos de ver, né? Os efeitos dessa aplicação vão ser apresentados, ó, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra C de capacidade. E assim nós chegamos à nossa resposta, tá bom? A nossa resposta. Então, concluímos aqui, né, a nossa aula e a parte teórica desse CPC. Claro que a gente vai ter as questões e eu sempre recomendo aí que você estude antes. Mas antes, só para a gente fazer uma revisão rápida, tá? Eu tenho 3 formas aí de ajustes. Eu tenho a política contábil, que a empresa vai identificar qual é a regra, qual é o princípio, qual é a base de avaliação de um determinado item. Por exemplo, o método de controle de estoques, o EPS ou PEPS. Se ela fizer uma mudança nessa política contábil de um ano para o outro, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou ter regra, uma aplicação retrospectiva, eu retorno para o passado, não mudando os lançamentos, mas sim os demonstrativos. E se for impraticável, eu vou fazer do exercício corrente para frente, aplicação prospectiva. Mudança na estimativa contábil, eu tenho informação nova, né? São ligadas muitas estimativas. Perdas estimadas com a liquidação duvidosa, é a vida útil ou valor residual de um bem a ser depreciado, é o ajuste lá do cálculo do estoque, por exemplo. Combinado? Então, isso, como é informação nova, eu não vou colocar para o passado, porque o que foi feito no passado foi feito da forma correta. Aí, com a informação nova, eu estou fazendo dali para a frente. Tranquilo? Então, é esse o procedimento que a gente tem, aplicação prospectiva. E por fim, eu tenho os erros de períodos anteriores, onde ocorreu um erro em período anterior, eu descobri no ano seguinte ou 2, 3 anos depois, porque não precisa ser do ano imediatamente anterior, pode ser 2 ou 3 anos anteriores, mas foi identificado que tem um erro, por isso que um determinado saldo de uma conta não bate, aí eu vou fazer a correção desse erro, tá? No exercício corrente, e aí, ao fazer a correção desse erro, regra, eu tenho uma reapresentação retrospectiva, voltando para o passado os demonstrativos. Mas caso seja impraticável, eu vou fazer dali para frente, né, conforme a norma explica. Beleza? Então era isso, esse bloco foi mais curto e aí a gente finaliza na aula seguinte com a resolução das questões.